vídeo hoje é um vídeo especial a respeito de processo penal, onde eu vou trabalhar com vocês as principais diferenças, prevenção, litispendência e coisa julgada. Caiu recentemente em concurso isso. Recentemente o examinador cobrou em concurso a diferença desses três institutos. Repito, prevenção, litispendência e coisa julgada. Fase oral é batata, examinador perguntar isso em processo penal. Candidato está nervoso lá na fase oral, etc. O examinador vem com essa. Doutor, o que é prevenção? No que se diferencia da litispendência? E a litispendência, qual é a diferença com a coisa julgada? E você na fase oral tem que fazer um rascunho mental para conseguir responder isso. Então vamos diminuindo um pouco as mensagens para eu poder trabalhar com vocês exatamente o tema proposto. E depois que vocês entenderem de forma bastante objetiva o que é prevenção, litispendência e coisa julgada, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser cobrado na sua prova em 2017, tá bom? Então vamos diminuindo as mensagens, por favor, pausa nas mensagens para que o vídeo não trave, principalmente a galera do Periscope no Facebook Live, a quantidade de mensagens não parece interferir no vídeo, no Periscope interfere. Então vamos lá? Podemos começar? Então vejam, para a gente entender bem prevenção, litispendência, coisa julgada, eu gostaria de fazer uma rápida introdução. Qual é a introdução? No processo penal, nós temos dois grandes tipos de defesa a ser apresentada pelo réu. O réu pode apresentar uma defesa direta ou uma defesa indireta. No que consiste a defesa direta? A defesa direta é aquela na qual o acusado enfrenta o mérito. Ele alega que o fato não existiu, que ele não é o autor, ou que o fato não é típico, ou ainda que típico não é ilícito, ou mesmo que típico e ilícito não é culpável. Então, na defesa direta, repito, o réu ataca o mérito. Ou o fato não existiu, ou ele não é o autor, ou o fato que existiu não é típico, ou mesmo que típico não é ilícito, ou mesmo que ilícito não é culpável. Compreendeu? Jóia? Essa é a defesa direta. Mas nós temos também a defesa indireta. Na defesa indireta, e o CPP trata da defesa indireta, não se ataca o mérito, se ataca o processo. Não se ataca o mérito, ataca-se o processo. O objetivo na defesa indireta é extinguir o processo ou protelar, dilatar o seu exercício. Compreendeu? Defesa direta, defesa indireta. A defesa indireta, inclusive, ela se subdivide em defesa indireta dilatória e defesa indireta peremptória. Quando eu falo em defesa indireta, eu estou falando das exceções. Falou em exceção, você lembra da defesa indireta. A exceção pode ser dilatória ou peremptória. Dilatória, quando a defesa indireta, ela busca o quê? Procrastinar o processo ou transferir o seu exercício. E isso acontece, por exemplo, na exceção de suspeição e na exceção de incompetência. Agora, a exceção, defesa indireta, pode ser peremptória. E na peremptória eu quero extinguir o processo. E aqui entra a litispendência, aqui entra a coisa julgada. Compreendeu? Então eu vou repetir essa introdução para a gente poder entrar no tema que eu propus discutir com vocês hoje. Ó, eu falei que a defesa no processo penal pode ser direta ou indireta. Direta quando se ataca o mérito, indireta quando se ataca o processo. Quando se ataca o processo, a defesa indireta é conhecida como exceção. A exceção pode ser dilatória quando se busca procrastinar ou transferir o exercício da ação, ou então ela pode ser peremptória quando eu quero extinguir o processo. Tá ok? Exemplo de exceção dilatória que visa procrastinar ou transferir o exercício sem que o processo seja extinto. Exceção de suspeição, exceção de incompetência. Agora, olha só. Exemplo de exceção peremptória que tem como finalidade extinguir o processo.
a litispendência e a coisa julgada. Eu falei para vocês que eu quero discutir hoje a diferença de prevenção, litispendência e coisa julgada. Eu quero discutir a diferença de prevenção e duas exceções peremptórias, a litispendência e a coisa julgada. Vamos lá. Litispendência. Quando que eu tenho litispendência? Eu fiz aqui um resumo bem objetivo para vocês. Litispendência ocorre quando temos dois ou mais processos em andamento pelo mesmo fato. E qual é o objetivo da exceção de litispendência? Evitar bis in idem. Então eu vou repetir. Litispendência, quando eu tenho dois processos em andamento pelo mesmo fato. Qual é o objetivo da litispendência? Qual é o objetivo? Evitar bis in idem. Que alguém seja processado duas vezes pelo mesmo evento. Verifica-se a litispendência quando o mesmo autor, com o mesmo fundamento de fato, faz o mesmo pedido contra o mesmo réu. Eu vou repetir. Verifica-se a litispendência quando o mesmo autor, usando o mesmo fundamento de fato, faz o mesmo pedido em face do mesmo réu. Vejam, a litispendência tem caráter peremptório. Quando alguém alega exceção de litispendência, busca extinguir o processo que está gerando bis in idem. Compreenderam? Não se confunde litispendência com prevenção. Não se confunde litispendência com prevenção. Por quê? A litispendência não se confunde com a prevenção. Na prevenção, eu não tenho dois processos com o mesmo autor, o mesmo fato, com o mesmo pedido em face do mesmo réu. Eu tenho um só processo, sendo competente o juiz que primeiramente praticou algum ato nesse processo. Então vejam, o juiz que eventualmente recebeu a comunicação do flagrante já está prevento. O inquérito tem que ser distribuído para esse magistrado. Prevenção não se confunde com litispendência. Prevenção eu tenho um só processo. Eu tenho um só processo. E que esse processo, ele já conta com algum juiz que praticou um ato, tornando-se então o juiz da causa. Diferente da litispendência. Na litispendência eu tenho dois processos, risco de bis in idem. Eu tenho dois processos, risco de bis in idem. Joia? Rogério, e qual é a diferença da litispendência para coisa julgada? Bom, tem uma semelhança. Litispendência e coisa julgada tem uma semelhança. Vamos entender, relembrar primeiro a semelhança? Tanto a litispendência quanto a coisa julgada, a sua alegação configura exceção peremptória. Se o juiz reconhecer a litispendência, extingue o processo. Se o juiz reconhecer coisa julgada, extingue o processo. São exceções peremptórias. Vejam, assim como a litispendência, a coisa julgada é uma exceção peremptória. Entendeu isso? Tem mais uma semelhança. Tanto a litispendência quanto a coisa julgada buscam evitar bis in idem. Vou repetir a segunda semelhança. Tanto a litispendência quanto a coisa julgada buscam evitar bis in idem. A litispendência busca evitar o segundo processo em face do mesmo fato. E a coisa julgada busca evitar a segunda condenação em face do mesmo fato. Qual é a diferença? Na litispendência, eu tenho um processo e uma lide pendente. E na coisa julgada, eu tenho um outro processo e uma sentença transitada em julgado. Então, se eu tenho um processo e vem a notícia que existe um processo pendente, isso é litispendência. Se eu tenho um processo e vem a notícia que já existe condenação definitiva, isso é coisa julgada. Compreenderam isso? Joia? Fácil. Pessoal, como eu falei para vocês, a coisa julgada, a exemplo da litispendência, busca extinguir o segundo processo, evitando bis in idem. Joia? Eu quis ser bem objetivo na explicação, eu quis ser bem objetivo, até para poder fazer uma pergunta importante que pode cair no seu concurso. Vamos imaginar
que fulano, vamos imaginar que fulano foi processado e condenado pelo crime de roubo a 6 anos. Um segundo processo é instaurado, noutra comarca, perante outro juiz, pelo mesmo fato. Ninguém informa que já houve condenação definitiva por esse roubo e ele é condenado novamente pelo crime de roubo. Pergunto, essa segunda condenação opera algum efeito? Vocês entenderam a pergunta? Então vamos imaginar que fulano foi processado por roubo e condenado a 6 anos. Noutra comarca ele foi processado pelo mesmo roubo ou na mesma comarca em outra vara. Falta de comunicação, falha, ele é condenado novamente pelo mesmo roubo. Pergunto, essa segunda condenação opera algum efeito? Não, claro que não. A segunda condenação é nula de pleno direito exatamente por ferir a coisa julgada. Todos entenderam isso? Agora, e se eu falar para vocês que a segunda condenação a pena foi menos rigorosa? E agora? E se eu falar para vocês que na primeira condenação a pena foi de 6 anos, na segunda condenação a pena foi de 4? Será que essa segunda condenação prefere a primeira ou a primeira continua preferindo, já que a segunda é nula de pleno direito? Entendeu? Com uma perguntinha fácil a gente consegue apimentar e tornar uma questão complexa. Compreenderam? Isso caiu em concurso. Já foi explorado pelo STF. E o que decidiu o STF em mais de uma oportunidade? O STF decidiu que a segunda condenação é nula de pleno direito por ferir a coisa julgada. Não opera qualquer efeito, pouco importando se essa segunda condenação é mais ou menos rigorosa que a primeira. Sendo nula de pleno direito, não opera qualquer efeito. Não venha com teses de reformácio impégios ou que o valha, que o Supremo não reconheceu. Vale a primeira, pouco importando se mais ou menos rigorosa. Compreenderam? Joia? Gostaram do vídeo? Gostaram das dicas? Você já sabe, então, que no processo penal nós temos defesa direta e defesa indireta. Na defesa indireta, nós chamamos de exceção. A exceção pode ser dilatória ou peremptória. A litispendência e a coisa julgada são exemplos de exceções peremptórias. Não se confundem com prevenção. A litispendência e a coisa julgada têm pontos em comum. Busco evitar bis in idem e busco extinguir o processo. Mas tem diferenças. Na litispendência eu tenho um processo pendente, na coisa julgada eu tenho um processo encerrado com sentença imutável. Tá ok? Na coisa julgada prevalece a primeira decisão, pouco importando se mais ou menos severa, porque a segunda é nula de pleno direito. Tá ok? Então com isso eu encerro o vídeo de hoje que eu propus discutir com vocês. Obviamente que este vídeo vai para o meu canal do YouTube. Este vídeo vai para o meu canal do YouTube, como todos os vídeos. Aliás, o vídeo de domingo, onde eu trabalhei com vocês, o artigo 28, também vai para o... Já está no canal do YouTube. No artigo 28, já pus hoje de manhã, já está no canal do YouTube. Esse aqui também vai, tá ok? Pessoal, eu quero aqui novamente saudar os alunos do CERS que estão aqui mandando mensagens para mim. Oi? Oi? Calma. Calma? Sofia pediu calma. Isso significa que ela empolgou. Se a Sofia pediu calma é porque ela vai entrar. Você vai entrar, filha? Quer falar um oi aqui, filho? Vem falar um oi pra galera aqui, ó. Vem falar um oi pra galera aqui. Ó, Zé Maneca, você tá em 2 lugares, ó. Aqui é o Facebook. E aqui é o Periscope. Nossa, olha só. Não sei nem qual celular olhar. Ó, você olha os dois aqui, ó. Olha esse aqui agora. Agora olha esse. Agora olha esse. Aqui, ó. Muito bem, muito bem. Olha só. A Sofia vai entrar, o pessoal tá aqui esperando já. Aumentou o número de seguidores porque eu falei que a Sofia vai entrar. Vocês viram como é que é, né? Chama lá. Só, você vai entrar, filha? Sofia? Tá acabando a bateria aqui, então entra que o pessoal tá esperando.
Entra que o pessoal tá esperando aí, ó. Ah, o hashtag. Vamos ver. Ó, se ela tá demorando pra entrar nesse vídeo, eu não quero nem ver o que ela tá aprontando. Quero nem ver o que ela tá aprontando. Vai vir, filha? O calma é quanto tempo, filha? Pronto? Então vai, tá vindo. Vamos ver o que tá rolando aqui, ó. O que é isso? Opa! Eu salvaria o policial. Hashtag eu salvaria o policial. Hashtag eu salvaria o policial. Vocês viram isso aqui, ó? Hashtag eu salvaria o policial. Que rolo que deu hoje, né? Então tá aqui. Sofia, você salvaria o policial? Ou o traficante? Policial. O policial, né? Então a Sofia, hashtag eu salvaria o policial. Eu também, hashtag salvaria o policial. Qualquer pessoa normal na face da terra, hashtag salvaria o policial. Na verdade, eu adoraria salvar os dois. Eu adoraria salvar os dois. Mas se eu não pudesse salvar os dois, ia rolar aí um salvamento do policial, não é verdade? Então, você só tá falando do hashtag você salvar é? o policial. Então pronto. Hashtag você fala vou salvar o policial, né, Legal. gente? Hashtag vou salvar o policial. Então manda um beijo pra todo mundo, pros futuros delegados. No futuro eu vou ser delegada. Então tá bom, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.